A live foi criada para a gente poder perceber o quanto essa classe de Access Consciousness, chamada O Fundamento, ela é uma classe que expande e te permite estar num lugar mais pertencente de você, mais carinhoso de você, mais em comunhão com você. E hoje a gente tem dois ilustres convidados que aceitaram vir aqui bater esse papo comigo, e é um grande prazer, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Se vocês administram essa questão de Axis aí na vida corriqueira de vocês, mas a Barras, o curso de Barras, ele é o primeiro movimento para algo assim, não apenas mágico, mas algo realmente esplendoroso na sua vida. Cada vez que nós vamos galgando esse movimento de Axis, mais nós vamos galgando mais possibilidades, mais criações, mais vivências e assim sucessivamente. Muito bem, então vamos parar com essas conversinhas, porque é muito mais gostoso conversar com eles do que conversar eu aqui sozinho, né? Então, gostaria que vocês, enquanto eu chamo minha primeira convidada, eu gostaria que vocês enviassem muito aviãozinho, convidasse mais 5, 10, 15 pessoas, 50 e o que mais é possível. E escreve aqui se você já fez a classe O Fundamento, se você pretende fazer, quando você pretende fazer, se você escolhe fazer comigo, se você já fez e com qual facilitador. Enfim, vamos movimentar um pouco esses comentários para a gente poder atrair mais a atração, a energia do Instagram para nós, pode ser? Enquanto isso eu vou convidar ela, nada mais, nada menos do que um dos nossos e necessidade nossa agora, que é a Fernanda Nunes. Tadá! Olha ela aí. Nossa, que sol mais lindo aí atrás, gente. Né? Seja bem-vinda, meu bem. Obrigado. Prazer enorme estar aqui. E o que mais é possível? Vamos para o que mais é possível, hein? O pessoal está falando que vai fazer o fundamento. Depois eu vou voltar aqui. A gente vai na feira agora. Fez o Global. Agora tem Global de novo. Vamos fazer em Arara juntos. Legal, semana que vem. Fernanda Nunes, de Curitiba. Do Rio de Janeiro para o mundo. E eu conheci essa peça rara no começo da pandemia. E ela vai dizer logo, logo como ela me conheceu. Mas o que mais me chamou a atenção na Fer é que ela vem de um espaço que, por mais que ela busque terapias ou faça, ou tenha esse contato com o transcendental, que ela tem muito, acho que agora ela já tem percebido isso mais do que antes, ela vem de uma área totalmente técnica, uma área totalmente empresarial, uma área totalmente pronta de outro mercado, né, Fer? E, de repente, ela se mostrou essa pérola linda da consciência para nós. Então, lindo você, boa noite, seja bem-vinda. Você sabe que é um prazer te ter aqui falando comigo. Conta pra gente um pouquinho, como é um pouquinho dessa sua história com o fundamento, com o dragão, comigo, enfim. Quem é você? Quem és tu? Muito bem, vamos lá. Eu sou da área de exatas, né, de matemática, informática, empresária nessa área. Era professora, aí montei o meu curso e, paralelo a isso, eu sempre gostei da área holística, curso de cristal, astrologia, floral. E nos florais eu conheci a Adriana Coelho, né, que assim, ela me apresentou o Axis. E depois ela me apresentou o Edu no início da pandemia. E eu sou muito grata a Dri por isso. Eu já tinha, antes de conhecer, né, o Edu, eu já estava no Axis, já tinha feito barra, já tinha feito um fundamento, mas
eu fiz o segundo fundamento com o Edu e eu ficava questionando durante o curso inteiro, será que eu fiz realmente o primeiro fundamento? E eu hoje, né, tenho a consciência que o Edu foi a energia que eu requeria, né, para aquele momento da minha vida do ano passado, né, que a gente fez fundamento durante a pandemia. Eu conheci o Edu depois da Semana da Terra, né, que você fez o Puxão da Terra. Na semana seguinte eu me conectei contigo. O Edu, praticamente, assim, foi o que não permitiu que eu voltasse para um quadro de depressão que eu tinha antes do Axis, que antes do primeiro fundamento eu consegui parar os remédios, né? Isso foi, acho que em outubro de 2019, mas quando fechou tudo, eu estava me vendo caindo nessa história de novo, né? Eu não conseguia mais acordar cedo no início da pandemia. O meu negócio é um curso de informática, né? Minha atividade principal. E a gente sempre optou por ser 100% presencial. E quando fechou tudo, eu tinha que ser 100% online, com professores que não gostavam da ideia, com alunos que me escolhiam, pagavam o meu preço, porque queriam presencial, né? E aí não tinha mais presencial. E aí, assim, eu já vinha de uma experiência de EAD, né, de online, que eu já tinha implantado uma faculdade lá no início do EAD, uma faculdade online. Então, assim, foi legal porque eu tinha toda essa bagagem e eu consegui em uma semana botar a operação toda, claro, com a ajuda dos professores, que são maravilhosos, da minha equipe, que é fantástica. Eu consegui operacionalizar tudo e em uma semana a gente estava online. Só que eu não estava online. Assim, eu emocionalmente não estava online. Você entrou offline da história, né? Exatamente. E aí eu fui para assim, eu dentro de mim um buraco, eu não conseguia acordar cedo. E foi essa live do Tudo na Vida Vem a Mim com Facilidade, Alegria e Glória, todas as 9h, 9 da manhã, que me voltaram a fazer acordar. Porque eu não queria acordar. Se eu pudesse dormir até uma hora, na verdade, assim, eu acordava para fazer comida para minha filha, porque a moça que me ajuda em casa não ia mais, né? Porque era pandemia, ela não tinha como chegar, nem eu tinha como colocar a vida dela em risco. A minha mãe, que me ajudava pra caramba, não ia mais lá em casa. Tava eu, minha filha e meu neto. Me divorciei nesse momento, na primeira semana de pandemia. Eu me separei de um relacionamento de 15 anos. Então, assim, foi assim, né? E era meu sócio, eu tive que aturar ele ainda alguns meses, até em setembro. Conseguir romper com a sociedade, né? Num espaço assim muito louco, porque a gente até questionou no fundamento se realmente era para ficar com a empresa, né? A gente no fundamento, você me perguntou isso, a gente trabalhou essa energia, se a minha escolha tinha sido certa, assim, e hoje eu vejo que sim, a minha escolha, eu estava na pergunta, mas assim, a minha escolha foi certa, sim. E o fundamento em si, né? Assim, eu cheguei no fundamento querendo matar a minha mãe. Vamos lá, ela tá aqui na live. Ah, Gente, falei, só um parênteses. caraca! Eu sou ótimo em alguém que precisa matar a mãe. Se vocês precisarem, venham para esse fundamento. Porque eu sempre achei que assim, eu tinha feito escolhas erradas na minha vida, porque minha mãe, apesar dela achar que eu nunca ouvi nada que ela diz, né? Ela acha que eu sou a ovelha holística da família, vou dizer a negra da família. Eu sempre levei muito em consideração tudo que ela dizia. E eu acreditava que várias escolhas que eu fiz aos 19 anos, de não ter me separado do meu primeiro marido, depois de não ter escolhido um relacionamento que eu achava que ainda existia, sei lá, com outra pessoa, enfim, eu achava tudo que era minha mãe. E aí o Edu falou: quer matar sua mãe? Então tá bom, toma uma almofada. E quem disse que eu matava? Eu não matava, como ele disse, tu não mata nenhuma barata com essa almofada. Aí ele perguntou: você quer matar você? Quando ele falou quer matar você, eu quase derrubei o prédio da Adrien abaixo. Não foi? Eu realmente queria me matar. E eu me matei ali. Porque, assim, apesar de, desde o início da pandemia, quando eu conheci o Edu e as lives de 99 terem me trazendo a consciência, né? Das escolhas por mim, que eu comecei a escolher por mim lá no início da pandemia, com toda aquela, né, como pode melhorar, ai, vamos lá, e tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, vamos que vamos, fica na pergunta e tal, todos os puxões que o Edu fez, eu tô em todas,
todos os clubes do livro, tudo que ele vai fazendo, eu tô dentro. Mas, assim, tinha alguma coisa, né, que, sei lá, não... Por exemplo, eu não queria me relacionar com ninguém, né? Na verdade, eu achava que existia um relacionamento lá da infância, que a minha mãe não permitiu e que criaria mais da minha vida. E quando eu me matei, eu entendi que não era nada disso. Né? Não, aquilo não existia mais, era só uma coisa da minha cabeça. A minha mãe nunca realmente me impediu de nada, né? E quem estava me matando era eu. Então eu precisei matar a Fernanda para escolher completamente diferente. E quando o Edu, né, fala tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, que eu repito isso assim, insistentemente desde o início lá, quando a gente ele começou na live de 9 a 9, na verdade, tudo na vida hoje vem a mim com total facilidade, alegria e glória. E assim, é em tudo, sabe? A bendita prancha, pelo amor de Deus. Não é? Aí mais ou menos teve um puxão que o Edu falou alguma coisa assim que ele estava em relação à atividade física, que não sei o quê, eu comecei a me questionar. Falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Estava no meio da pandemia, não podia nem caminhar na rua. Eu falei, tem que achar um esporte no meio do mar, que é onde pode entrar, porque eu só podia surfar. Eu falei, gente, surfar não dá para surfar, mas vamos lá, né? Vamos continuar na pergunta, assim, querendo criar, né? Aí descobri o SUP, que é o Stand-Up Paddle. E aí lá encontrei, assim, pessoas maravilhosas que me abraçaram, assim, estão comigo todo dia, como eu estava naquele período, né, de estar me divorciando, e tem problema do divórcio, não tem jeito, ainda era o meu sócio, então eu vivi também, né, essa situação toda, não é, né, tudo acontece ao mesmo tempo, mas eu escolhi. É o que eu falo, toda história tem duas formas de ser contada, entendeu? Eu posso contar um mimimi desgraçado que não é meu perfil, né? Ou contar tudo que foi muito legal nisso tudo, né? Aí tem a Mel, que tá aqui na live, que assim, foi minha companheira, falava no ouvido dela para a Francis, que faz stand-up comigo, que é a dona lá do espaço, onde a gente pega as pranchas e tal. Ela também, nós três, assim, a gente fechava. Francis, não tô ouvindo. Chegando aí um mês que vem, eu quero experimentar esse negócio, hein? Isso. E aí a gente ficava junto lá e eu ouvia tuas lives no mar, ainda escuto até hoje. Hoje mesmo eu estava remando e estava ouvindo você, tentando interagir ali. Aí eu caio na água, eu saio da live, volto para lá, mas lá tô lá, 8. Fê, existe um movimento, né, dentro de tudo isso que você conta, que, lógico, depois que eu fui para o Rio, a gente fez o fundamento junto, eu soube de muitas coisas que até então eu não sabia, né? Mas tem várias coisas da Fernanda que fez todo sentido para mim. Primeiro, nessa mesma sequência que ela começa a ver minhas lives e ela entra no meu puxão, eu não lembro se era a Semana da Gratidão, o meu primeiro puxão em plena pandemia, e eu com maior dificuldade de cobrar as coisas, e ela me manda uma mensagem do nada e diz assim, Edu, estava aqui pensando, por que você não tem PagSeguro? E eu podia ter inventado qualquer coisa. E eu, na maior vulnerabilidade, falei, quer saber, Fer, sabe por quê? Porque eu sou um merda para lidar com essas coisas, eu não sei onde eu tenho que ir, eu não sei como é que eu faço, mas era o meu sonho, porque agora na pandemia o povo só vai pagar assim. E assim, em 1h30, não sei se deu isso, estava entrando no meu WhatsApp um login, um e-mail novo, uma senha. Só faltou entrar o PagSeguro já com dinheiro, sabe? Já pronto para eu gastar. E aquilo para ela foi assim, né? Porque depois eu fui descobrir que ela trabalhava como escola de informática. Isso para ela assim, né? Mas aquilo para mim foi tão grandioso, que eu falei, meu Deus, ela acabou de me conhecer, essa mulher, e ela acabou de ser a contribuição da minha pandemia. Tanto é que a maioria dos dinheiros que entraram nos meus cursos online esse ano, que passou, veio disso que você fez. Então, parece pequeno, né, a gente contando assim, mas o quanto isso foi grandioso, senão eu estaria patinando nisso
desde então. E essa semana eu fiz a mesma burrada. Ei, me ajuda aí, né? De novo. E a outra coisa que eu fiquei assim, aí é mais para emoção do que só para prática, né? Foi quando você me contou um pouco da sua história, mas lá no fundamento, olhando nos meus olhos, você disse, Edu, eu literalmente estava num buraco que eu me coloquei, que a pandemia me ajudou a estar, e quando eu comecei a me obrigar a acordar para ver as suas lives, eu via uma luz todo dia, eu tinha vontade de fazer coisas, e eu lembro a primeira ou as primeiras vezes que você começou com o stand-up, que você mandava mensagem, eu tirava foto durante o puxão e dizia assim, se eu tô aqui no meio do mar, é porque você, as lives e o seu movimento me ajudou a fazer isso, né? E isso é muito grandioso para mim, sabe? Porque é sobre isso, sabe? Sobre ajudar as pessoas, ajudar, pode, sobre contribuir para as pessoas irem ao encontro do melhor delas, sabe? E você é uma parte linda desse meu movimento. Linda, linda mesmo, né? Olha essa mulher. Então, isso é muito grandioso para mim. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Por exemplo, você já fez 2 fundamentos, né? E ainda que eu sei que do primeiro você sempre diz, não, isso no fundamento com ela era muito engraçado, gente, que eu falava, então vamos para a página 30, vamos falar sobre isso. Ela, isso não tinha no meu fundamento, não, isso não tinha. Aí não sei o que, não sei o que. Não, isso também não tinha. Eu falei, gente, tá louco. Então, ó, vou cobrar integral. Essa história de metade não tá funcionando aqui, né? E aí, assim, dentro desse circuito de fundamentos, o que te chama mais atenção? O que te vem de dizer assim, eu uso mais essa ferramenta, ou quando trabalhemos isso no fundamento, além de matar você, né? A ferramenta do matar, ela é uma ferramenta falada em algumas vezes durante o fundamento, né? Estarmos dispostos a matar. Mas ali especificamente eu usei uma ferramenta dos antigos fundamentos, que era a cadela demoníaca. Mas e você? O que você me diz assim? Edu, isso para mim é demais. Eu ia falar da cadela demoníaca, eu sabendo que era de fundamentos antigos, mas até me pergunto por que tiraram, né? Porque assim, é uma energia tão fantástica que, como assim, meu Deus? É, mas, é porque é tão incrível o fundamento que é difícil eu definir uma coisa específica dele. Os números eu uso muito Você usa muito, eu não a energia. A energia dos números eu uso bastante, né, para criar na minha vida. E é engraçado que os meus amigos mais próximos, eles mesmos já estão fazendo. Quando eles olham assim, alguém está precisando de algo, 7, aí mandam 7 de presente para os outros. Aí eles viram aí mandam 1, 2, 3, 4, aí 1, 2. Eles mesmos já sabem, porque eles perguntam, eu acabo falando, né? Porque é a louca que fica enviando número por aí. Aí eu então eu mando 10, eles saem, às vezes quando eles acham que eles sentem, porque o lance da consciência é engraçado, porque assim, não tem como assim não falar da consciência, né? Não tem como não falar. Eu pelo menos me tornei isso. Então é normal eu falar sobre isso e acaba que as pessoas que estão ali vão acabando aprendendo também. Essa questão de que a consciência inclui tudo e nossas moléculas vão se juntando entre tudo que está acontecendo, é o movimento onde nós somos a energia, né? Isso a gente fala muito nas classes de Axis. Seja a energia da ferramenta. Então, os meus amigos íntimos próximos, né? Falou assim, não dá, a gente fica 10 minutos com o Eduardo, ele está facilitando a gente vai passear com o Eduardo, ele está facilitando a gente. E aí eu confesso que eu tento. Não vou fazer. Aí parece que alguém faz assim, não, mas dá só a sua opinião. Deu, já sou esse negócio. Então, acontece mesmo comigo. Está conectado com essa consciência que é você, junto com o planeta, né? Tudo está disponível.
E aí, então, você fica assim, a E louca dos números. só a louca dos números e assim, facilito. E uma coisa que assim, você trouxe muito para mim, né? É esse lance de vai e faz, entendeu? Porque assim, porque o julgamento também, né? Que a gente fala muito do Axis, né? Que quando a gente perde no fundamento, a gente vê isso, da gente não se julgar, que é a pior coisa que existe. E quando julga a gente, vamos ganhar dinheiro com, energético com isso. E ok, e principalmente a escolha por mim, né? Escolher por mim, perguntar o que eu faço com isso ali, se eu tô, estar presente também. É muita coisa no fundamento, assim, não dá. Eu uso muita coisa. Eu vou fazer o terceiro, e Ah, aí. Não, porque tem coisa. É porque é impressionante, porque assim, às vezes eu me pego. Eu tenho uma situação na minha vida que eu sei que eu preciso resolver e eu sei que tem que resolver no terceiro fundamento, mas vou deixar para lá, mês, para fazer é nisso. do mês que vem, estamos chegando. Pois é, né? Entendeu? Mas é incrível, porque assim, o fundamento foi de verdade um divisor de águas, sabe? É, eu sou outra depois que eu me matei no fundamento. Eu sou outra. E assim, eu continuo amando a minha família, eles estão aí, eu espero que eles compreendam que eu os amo com gratidão, mas eu não, assim, eu não, sabe, eu escolho por mim, eu preciso ser feliz. Eu não preciso me anular porque eu amo a minha família. Exatamente, exatamente. E E todo mundo é uma individualidade, né? é muito legal você dizer isso, porque, e aí, para quem aqui não fez nenhuma classe de fundamento ainda, às vezes parece que diz: ah, então é um divisor de águas, a minha vida vai virar de ponta cabeça, será que eu vou dar conta? Eu não quero sair dessa zona de conforto. E aí você descobre, uma vez uma pessoa disse assim para mim, nem lembro se foi você, mas eu lembro que uma pessoa disse assim para mim: eu descobri que depois do fundamento, o meu lado do avesso era o meu lado direito, era o lado que funcionava. Na verdade, eu estava funcionando daquele movimento que não funcionava para mim, né? Então, quando você está feliz, você está criando a sua vida, você está criando as suas relações, você está atraindo com uma atração magnética incrível tudo que você vive. Automaticamente a família, os filhos, os amigos, eles começam também a querer reverberar diferente do que eles reverberam, né? Isso também uma verdade. Ainda que eles não E, estejam em artes, ainda que eles não tenham esse caminho, mas algo muda lá também, porque afinal de contas a sementinha vai sendo plantada para todos, né? e esse lance da família, né? Assim, a minha filha, ela começou a criar muito mais na vida dela, né? Porque ela é novinha, então tem momentos que ela volta, né? Ela tem 19 anos, ela ainda está começando a vida, mas assim, agora eu não paro mais a minha vida por causa dela, né? Eu tento explicar que ela também tem que escolher por ela. E eu falo que tudo é uma escolha. E é uma coisa interessante que assim, eu estava num espaço de um problema complicado de um relacionamento, né, de muitos anos, e aí me separei, tá, fiz o fundamento, e assim, não sei se não queria mais nada na vida, não, né? E aí a vida vem me surpreendendo das melhores formas possíveis, entendeu? Então, assim, é uma coisa bem legal. Essa pintura aqui atrás faz parte disso, sabe? Foi feita para mim, entendeu? Como pode melhorar isso? Uau! Então, eu amei. E é uma coisa assim que eu não tava, eu falei com a minha, pra você ver, né, que coisa louca. Eu falei com a amiga da minha filha que estava viajando comigo no carnaval que não teve. Eu virei para ela e falei assim, mas eu não estava nem pedindo isso, né, um relacionamento nutritivo e tal. Aí ela falou, claro que estava, tia. Você estava perguntando como pode melhorar, como pode melhorar, como pode melhorar. Você vê, a Então, amiga da minha filha olha já lá, tem consciência. já deu consciência para quem sem explicar. Não, e isso é legal do fundamento, porque assim, você passa a usar as ferramentas, né?
E vai na veia, é uma coisa que no curso de barras a gente aprende um monte de ferramenta, ou como pode melhorar, é do curso de barras, né? Mas eu não sei, a gente não usa direito, é diferente, né? Para usar? Não sei, né? Tenso. Eu acho que a gente não usa direito, não. Eu acho que a gente não confia ou não acredita que aquilo pode funcionar. Porque a gente, quando vai para o curso de barras, a gente vem de um mundo da onde a gente vive. E, de repente, o facilitador de barras diz para nós, mas porque quem facilita barras já passou por várias coisas mágicas. Então, por exemplo, quando eu dou curso de barras, eu falo assim, gente, isso é mágico. E aí as pessoas que são leigas no assunto ficam me olhando e dizem, aham. E POC o quê? Não é assim? Então, eu acho que eles vão repetir como pode melhorar com essa frequência energética que a gente faz depois do fundamento. É por experiência própria. Muito mais diferente para mim, né? E essa historinha de que eu não estava pedindo, eu não vou te expor aqui em rede nacional, né? Eu vou te expor aqui em rede nacional nos nossos 5.000 seguidores que vão assistir essa live depois, tá? Mas eu me lembro bem na classe do Fundamento, além de você se matar, para quantos lugares a gente foi, e quando a gente olhou para aquilo te liberou para você poder seguir em frente. Isso. Né? E quando você segue, se o seu corpo está pedindo nutrição, ainda mais um corpo lindo desse, um movimento lindo desse, como não, né? Como não receber? Isso talvez seja um grande movimento energético e principalmente da permissão de ser, né? Eu tenho fama, né? Agora não preciso nem falar mais que eu tenho fama, porque uma semana atrás da outra eu só vou levando as lambadas do povo. Não, porque o Eduardo vinha e deu uns tapas, o Eduardo deu a rabada do dragão e soltou fogo. Eu falei que eu tô com medo de quando a Carmen vinha aqui conversar comigo. Não. Eu ia falar dela agora. Eu ia falar, nossa, a Carmen fez Dri e Carmen, né? Nossa, e assim, o Edu batia tanto na gente, tanto. Teve uma hora que ele tava facilitando a Carmen, que eu falei, pronto, ferrou, a Carmen vai levantar que vai dar na cara dele, eu vou ter que ir atrás dela, porque a gente mora perto, o que eu vou fazer aqui? Eu falei, Jesus amado. Mas aí ele bate e depois ele vem, né? Ele vai do dragão ao unicórnio, assim, né? Facetas. Eu falei, Jesus. Essa semana, que é igual creme brulee. Você bate, depois você solta aquele foguinho em cima para ficar a camadinha gostosa, sabe? Então, fica assim, nessa delícia, entendeu? Tive medo, juro por Deus. Eu falei, Jesus amado, o que vai acontecer aqui? E a gente ainda tinha, né, depois do fundamento, milhões de coisas para fazer, né? E tinha o bar do Zeca, não sei o quê, cada dia era uma história. Eu falei, meu Deus, o Edu vai acabar com toda a programação, gente. No fim da conta, além de fazer a programação, tava você, a Carmen, a Adri, que nem saía de casa, todo mundo no bar do Zeca comigo. Pois é. A Adriana que ficava intocada lá. Eu falei, meu, levamos toda. A Amanda também, que tá aí, né? Encontrou com a gente lá. Amanda, se prepara que de março você não me escapa, minha filha. Já avisei a ela. Ela disse que tá na pergunta. Ela tem que atualizar essa pergunta. Não vem com esse blá blázinho aí, não. Fê, quero te agradecer muito por esse bate-papo. A gente tem que chamar o Calvan, que tem a outra especiaria da consciência. Eu não preciso dizer o que todo mundo vê de você, porque a hora que a gente começou a fazer aqui, quantas coisas vieram do tipo, ela é especial, ela é incrível, e tudo isso você já sabe que é. Então, eu vou fazer para você um presente energético que seria um numeral, já que você é a senhora dos números aí, né? Como você brincou. Mas é um numeral, talvez, para você perceber que tudo isso que você está criando para a sua vida, e tudo isso que você está criando para o seu reino e para o reino de nós, você coloca isso num grau 10, multiplica por 100 e eleva ao cubo. E ainda é muito maior do que isso.
Então, tudo que você achar que você está fazendo pelas pessoas, saiba que você está fazendo milhões de vezes mais. Porque eu tive que aprender a fazer isso, sabe? Aprender que eu aplicava algo em alguém e achava que eu estava só curando uma dor de cabeça, quando na verdade eu estava transformando a energia daquela pessoa em outra coisa. E aí, a gente fala no fundamento de um número, que é o número 8, que é o número que cria algo que não existia nessa realidade. Então eu vou fazer o número 8 para você, pedindo que todas as energias do universo se monte, se remonte, entre no seu emaranhado quântico com os elementais que trabalham na sua equipe de trabalho e possam te permitir te dar realmente um presente de outro plano. E que você receba esse presente para você ser muito mais consciência, mas principalmente ser muito mais você depois de tudo isso, tá bom? Então, receba um carinho um 8, que pode ser que apareça algo grandioso aí, que depois você vai me contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Gratidão. Bom demais estar aqui. É muito bom para mim também poder ser reconhecido pelo meu trabalho, mas principalmente saber que vocês estão aqui e juntos a gente está chegando num lugar muito maior, tá? E uma coisa que eu não posso deixar de dizer, ela me proporcionou um dos melhores passeios cariocas, que foi conhecer as praias de um lugar que eu nem sabia que existia, e almoçamos num lugar incrível. Então, acho que eu vou ter que separar uns 15 dias para o Rio de Janeiro, porque dias vai ser pouco demais. Um beijo. Gratidão. Beijo. Beijo. Ah, é isso. Quando a gente recebe um 8, a gente está indo para um espaço onde nós nos deixamos nos presentear por algo que nunca existiu nesse planeta. Então, como seria nós podermos receber de coisas que não existem nesse planeta? E aí, para falar de algo que não existe nesse planeta e eu aprendi a amar incrivelmente, eu vou chamar esse cara, que vai nos ensinar a fazer túneis de tempo e espaço como ninguém. Calvan, seja bem-vindo! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ó, peguei até um agogô aqui para dar um toquinho para nós, hein? Isso aí, isso aí. Vamos chamar todo mundo, né? Vamos nos conectar com todas as tribos de todos os lugares. Vamos convidando, vamos. Aliás, uma pausa aqui, falando em tribo de todos os lugares. Todo mundo agora, enquanto o Calvan entrou, vamos lá, tocar no nosso aviãozinho e chamar mais 20 pessoas para essa live, que a gente merece muito mais público aqui. Vamos lá. É isso aí. Como pode melhorar ainda mais? Como pode melhorar ainda mais? Como pode melhorar ainda mais? Como pode melhorar? Esse é o Calvan, um lindo gaúcho, morador de Santa Catarina agora, ou melhor, morador desse universo todo, e ele está onde a energia dele está sendo convidada. Não é isso, Calvan? Exatamente, Edu. Eu morei um tempo da minha vida no Rio Grande, depois eu morei quase o mesmo tempo em Santa Catarina, e agora eu estou entre lá e cá. 10 dias lá, 20 dias aqui, 10 dias aqui, 20 dias lá. A gente está conforme são as possibilidades. A gente está conforme as escolhas que estão acontecendo, que estão se desenvolvendo e que estão criando mais para todos, para todas as pessoas que eu consigo acessar. Isso está divertido? Muito. Muito divertido, muito. É o tempo de poder estar lá, que eu sinto que eu tenho uma conexão gigantesca com aquele estado. Eu digo lá porque agora eu estou no Rio Grande do Sul. Eu estou em Esteio, que é na casa dos meus pais, região metropolitana de Porto Alegre. É para este lugar que eu escolho te trazer em breve. E aí a gente está ajustando. Já estamos tendo uma data aí, né? Já estou sabendo que está rolando uma conversa. Isso, estamos ajustando os nossos
os nossos momentos, não é agenda, tá? Que isso fique claro. Exatamente, nada de agenda nesse lugar. Não é agenda. E falando em agenda, e falando em Eduardo, e falando em fundamento, isso foi uma das coisas mais grandiosas que eu recebi no fundamento. Porque eu me tornei facilitador de barras com facilidade, alegria e glória, escolhendo assim, e nem sei como, mas aconteceu. E eu escolhia o fundamento. Escolhia, e não funcionava, e não dava certo. E aí um dia me veio o convite. E eu pensei, ok, eu vou sentir a energia desse cara facilitador que eu nunca vi falar nada dele. E aí fui assistir uma live qualquer, assim. Entrei no Instagram dele, botei na primeira live que apareceu e ele tava dançando Like a Virgin da Madonna em algum hotel de algum lugar do planeta. Ei, ainda bem que era Like a Virgin, não era Vogue, né? E aí, aliás, eu acho que era Vogue, ou era tudo, enfim, agora acho que era Vogue, né? Mas enfim, como pode melhorar, né? E aí eu pensei assim, ó, uau, cara, eu de verdade escolho isso. Porque eu tenho isso também nos meus dias. De botar qualquer som, de botar qualquer ritmo, de fazer qualquer som de atabaque com o meu próprio dedo, com uma caixa de fósforo, e me divertir com isso. E entrar para dentro daquele lugar. E eu ficava olhando para tudo e para todos, e eu pensava, gente, mas será que é só eu que faço isso? Será que é só eu? Quando eu vi aquilo tudo assim, tão vulnerável, disponível, convidativo, é aí. É esse cara aí. Então eu vou com ele. Azar, vamos lá, azar. E aí eu fui pro primeiro dia de fundamento, rígido, tenso, sem nem querer abrir a boca. Mas quando eu cheguei na minha casa, no primeiro dia do fundamento, eu saí do elevador lá do meu prédio e eu me senti assim um avatar. A sensação que eu tinha é que o elevador era deste tamanho e eu era gigantesco. Eu tinha 4, 5 ou 10 metros de altura. Eu cheguei a me abaixar, assim, curvar o corpo para abrir a porta. Tamanha era a percepção do corpo da mudança. Ok, isso foi só o primeiro dia. Eu deitei, não consegui dormir, blá, 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 vamos para o outro dia. Lá no segundo dia, a gente falou algumas coisas e veio esse assunto da agenda. E o Eduardo foi muito assertivo no sentido de me fazer despertar que eu criava agendas para tudo o tempo inteiro na minha vida. Eu trabalhava com gestão, financeiro e tudo mais, eu tinha agendas lá. E eu trouxe as agendas físicas de lá para a minha vida. Então eu pensava, ok, quando eu precisar renovar meu certificado de facilitador, daí eu faço o fundamento, porque daí não sei o quê. E eu percebo que aquilo e a forma que eu pensava, ela era lotada de crenças limitantes. Eu não conhecia, eu não via e não percebia dessa forma, mas se eu tivesse já numa outra percepção, a minha vida já teria dado um looping, que é esse novo lugar do avesso, do certo e do que está disponível. Então eu digo hoje para todas as pessoas que elas se convidem para dançar. Porque quando o convite do Eduardo não foi verbal, ele foi vibracional, ele foi dançacional. Dançacional é a mistura de dançante com sensacional, tá? Que isso fique claro. Quando esse convite foi dançacional, eu dentro do fundamento, comecei a soltar os meus pesos. Comecei a perceber que o lugar da dançacionalidade é essa leveza, é a facilidade, é a liberdade, é a vulnerabilidade real.
Porque se eu achava que eu não tinha agendas e fui expandindo até perceber que tudo era uma agenda. Você está falando e eu estou aqui lembrando de algumas caras, principalmente a sua. Porque quando a gente fala de agendas no fundamento, a gente supõe que isso já foi falado no curso de barras, porque é lá que trabalha agendas, né? E aí eu lembro que eu falava assim, sabe aquele cafezinho que você encontrou um amigo e disse, vamos tomar um café? Agenda secreta. Vamos fazer isso. E aí o Calvão ele ia fazendo assim, e ele ia se esboçando com algumas coisas do tipo, meu Deus, quantas agendas eu tô aqui nessa vida. Quantas agendas. E Porém, o quanto também não dói desfazer as agendas, né, Calvão? O quanto também é um lugar que não é assim, ai, se eu desfizer a agenda é como se eu fosse rasgar meu peito. Muito pelo contrário, é uma leveza que traz para o peito que parece que a outra pessoa da agenda tá. Ah, parece que eu sempre esperei que você fosse dizer isso, não aquilo da agenda, né? E assim vai. não venha agora, por favor, vamos apagar a agenda. Mas é esse lugar. E aí a Fernanda estava falando da necessidade que ela teve de morrer para se reencontrar. E eu quero trazer aqui um pouco desse assunto diferente. Porque eu vinha me matando também ao longo do tempo. Imperceptivelmente, eu vinha me destruindo ao longo do tempo. Me deixando por coisas que eu achei que tinham mais importância do que o meu próprio ser. Eu fui me abandonando. Fui me deixando aos pouquinhos. E lá no fundamento, isso eu tenho muita clareza. Quando o Edu falava sobre lindo ser, acolha você. Lindo ser, receba de você. E aquilo retoma lá no meu íntimo, lá dentro, lá no fundo, num lugar que eu não posso dizer aqui o nome agora, né? Mas, assim, ó, cada vez que eu escutava aquilo, receba de você, honre você, que são os elementos da intimidade que a gente fala, né, no fundamento. A honra, a gratidão e mais alguns que agora não lembro, mas enfim, eu fui para esse confiança, espaço. a vulnerabilidade, a permissão. Exato. Então eu fui entrando para esse lugar de me reconectar comigo, de buscar lá no fundo algumas coisas que de verdade eu tinha deixado para trás. Eu tinha permitido que as pessoas fossem me atropelando e mudando. Isso, Márcia, útero, adoro, saiu do meu útero, é isso mesmo. Como pode melhorar, né? Como pode melhorar? Mas é nesse sentido, sabe, Edu, de desfazer as agendas, de entrar no espaço da vulnerabilidade e perceber que está disponível. E quando tu dizia isso no fundamento, eu quase que te perguntava, tá disponível o quê, homem? Tá disponível para quem? Tchê, como se diz aqui no Sul, né? Tá disponível para quem? Tchê, que barbaridade é essa? Que vida de conto de fadas é essa que você está dizendo, né? Aí no primeiro movimento do fundamento, ele passa por mim com um monte de canetas maravilhosas, diferentes, engraçadas, que se iluminavam e blá, 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 blá. E eu pensei, cara, eu vou pegar duas. Para que eu posso pegar só uma se eu posso pegar duas? E lá no final de tudo isso, ele me disse assim, Calvão, tá tudo tão disponível sempre para ti que tu não precisa pegar duas ou três coisas e guardar para o dia de amanhã. Porque no teu dia de amanhã tu vai gerar mais para ti. Tu vai criar mais para ti no teu dia de amanhã. Hoje, tu não precisa pensar que tu tem que guardar para amanhã. Hoje,
tu tem que viver o teu hoje, com facilidade, alegria e glória. E é isso o que eu trouxe do fundamento, e é isso o que eu tenho gerado para mim primeiro no meu dia. E quando eu gero isso para mim com tanta verdade, aí eu percebo que isso alcança todo mundo. E eu sinto que isso alcança as pessoas com a verdade que há em mim. Eu converso com os meus amigos, eu sou facilitador de barras, facelift, enfim, eu converso com os meus amigos sobre consciência e ferramentas e perguntas e o que mais é possível. E eu vejo os meus amigos, quando a gente está conversando, eu vejo os meus amigos, a minha irmã que está online, acabou de me escrever ali, como pode melhorar. Quando eu vejo os meus amigos falando sobre isso, mesmo os que não fizeram classes de barras, mesmo aqueles que só estão na vibração de Axis ou de consciência, quando eu vejo os meus amigos me escrevendo, o que mais está disponível, como pode melhorar, Popcorn, que é a minha referência a Podpoc, Popcorn, uma pipoquinha, quando isso vem de vocês, dos meus amigos e das pessoas que eu acompanho e que me acompanham e que eu tenho maior, uau, como pode melhorar, amor, carinho, respeito. Quando isso vem das pessoas para mim, isso me enche mais de mim mesmo para mim. E também a gente trouxe em algum momento do fundamento essa coisa do transbordar-se. Então, quando eu me escolho, eu transbordo. Eu transbordo a minha verdade, a minha essência e o meu ser. E quando eu me transbordo, eu vou para lugares como um rio que rompe uma represa. Eu vou para lugares que eu não sei onde eu vou chegar e o que eu vou alcançar. Nós estamos num universo quântico, num lugar de vibrações que vão e vêm o tempo inteiro. Então, quando eu escolho esse rompimento, essa ruptura e esse todo que está disponível e que eu escolho deixar que as outras pessoas sigam, eu também recebo delas. E aí é a vulnerabilidade e a permissão, que eram coisas que para mim não existiam, tamanha a rigidez que eu trouxe para meus processos na vida. Então, o fundamento... Literalmente, diz intimidade. Literalmente os elementos da intimidade. Esses elementos que fazem a gente se tornar a essência de nós. Eu poderia ficar aqui escutando você e acho que eu quero marcar mais live com vocês toda semana. Vamos começar esse rodízio de novo, Matheus. Porque eu até soltei lágrimas aqui pelo seguinte. Parece que cada vez que cada um de vocês falam aqui embaixo, existe um espaço que eu volto lá. E aí aquela classe, eu nunca omiti isso. No meio da pandemia, foram as duas classes que me salvaram, que foi a de Joinville e, em seguida, a de Itapema. Eu saí de um lugar e fui para o outro, né? E foram classes assim que, literalmente, eu pude olhar ali para o poder que eu tinha comigo e para com as pessoas que estavam nas classes. Então, teve muitas coisas com outras pessoas, mas eu quero trazer também algumas coisas sobre o Calvin, né? Já que ele falou de tantas coisas que, para mim, foram grandiosas e ele pôde olhar isso com tanta clareza, né? Então, assim, o Calvin, num primeiro dia, como diz o Matheus aqui nos comentários, um dia é como 100 anos no fundamento, né? Passa coisas que a gente nem sabe. E aí, o Calvin querendo contar o seu momento e a gente vai facilitando a cada lugar. E ele falou da caneta e eu lembro bem que ele não tinha apostila quando ele sentou na cadeira. Lembra disso? Então, eu já tinha entregue a apostila de todo e ele não tinha apostila. E aí vamos, então, aquele... Não, eu não ganhei a apostila, ou seja, não me deram, nem foi alguma fala assim. E aí
ele entrou na história de que ele tinha escolhido um outro fundamento, uma outra agenda. Então, a agenda já começou ali. Eu lembro que a gente fez algumas brincadeiras com a história da apostila. Mas, de repente, veio um Calvin não só cheio de feridas, mas um Calvin cheio de contribuições que nem ele sabia que era. Tem uma coisa que o Calvin trouxe, eu lembro que foi do segundo para o terceiro dia, que sempre quando começa o fundamento eu digo para as pessoas como foi a noite. Até porque eu costumo fazer umas visitas noturnas e tudo mais. E aí o Calvin me diz assim, eu fiquei essa noite num acheiro. Lembra disso? Num lugar onde eu estava pleno de mim. Eu não dormi, mas ao mesmo tempo eu relaxei, e naquele acheiro eu percebi que eu estava disponível para infinitas possibilidades ali. E aí a gente fez uma analogia a isso, a gente facilitou isso para que todos pudessem encontrar esse acheiro. E para quem deve estar se perguntando o que é um acheiro, na língua urubá, é um lugar onde as pessoas estão conectadas com ela. É um lugar como se fosse uma fenda mágica, onde você está conectado com o sagrado, com você e com a terra ao mesmo tempo, né? E aquilo foi tão forte para mim, porque daí eu descobri que ali, quando eu decidi, porque foram todas decisões difíceis, eu tinha que decidir pegar o carro em meio à pandemia e ir para outra cidade, eu tinha que decidir protocolos de segurança quando a pandemia estava posta ainda no país, e eu falei, não, eu escolho ir, eu escolho estar contribuindo. E aí eu descobri que quando eu passei as fronteiras de Londrina, eu entrei no meu acheiro. E o meu acheiro durou assim momentos muito grandiosos durante aqueles fundamentos. E ali eu descobri o quanto realmente esse dragão tinha um poder, o quanto realmente esse dragão tinha uma contribuição além daquela que o Eduardo achava que não tinha. Porque a gente sempre acha que a gente é o tal do humanoide, né? Que a gente é o errado, que a gente não é capaz de tudo isso, que a gente não pode criar mais, que tantas outras coisas, né? Então, esse é um grande movimento para mim. E, claro que eu não vou deixar a live acabar sem você me contar rapidamente dos túneis de tempo e espaço e fazer um túnel de tempo e espaço para nós. Tu sabe que eu participei de uma live assim meio de surpresa, né? Aí eu tenho uma tristeza daquela live que você ficado gravando. Tu sabe que eu gosto de assistir as lives deitado em casa à vontade, bem à vontade, diga-se de passagem, né? Quando tu me sorteou ali, conectou, enfim e tal, eu tava assim, tipo, descabelado total, né? Assim, porque é um capacetão, assim, igual daquela Cassandra do negócio lá, né? Daquele programa. Então eu fiquei molhando a língua, molhando aqui para baixar o cabelo e blá, 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 e nada funcionava e eu não achava uma roupa para botar. Ok, vamos assim mesmo, que eu vou ter que ficar segurando aqui para as pessoas não verem o resto. Mas nós fomos assim mesmo, né? E naquela live, eu descobri um pouco mais de vulnerabilidade. Porque às vezes a gente, por mais movimentos de consciência, autoconsciência, autofacilitação, a gente ainda vem para esse lugar rígido do nosso... Isso. É uma dancinha, né? Uma dancinha. A gente ainda vem para esse lugar da dureza. Isso, Matheus, sai de baixo, isso aí. Então a gente vem ainda para esse lugar da dureza do nosso corpo. Eu pensei, cara, será que eu aceito? Será que eu não aceito? Pau, aceito, agora azar, vamos assim mesmo. E ali, isso ou aquilo me fez perceber mais uma grande consciência. Que de verdade esse canal, esse lugar e essas possibilidades, elas vão nos aproximando, às vezes, das pessoas que a gente não conhece.
elas vão nos aproximando de lugares que a gente fisicamente talvez nem vá até lá, mas elas nos conectam. E depois deste dia da live surpresa, foi que eu criei a minha conexão com os meus parceiros, com aqueles com quem eu já criei coisas, com aqueles que já me convidaram para algum movimento, com aqueles que estão comigo, expandem comigo, me facilitam, enfim. Então, aqui já na tua live eu quero te convidar para esse meu negócio, esse meu processo, essa minha história. E aí a gente vai também ajustar agendas e eu escolho te ter comigo nisso. Aí a gente vai inverter a posição da câmera, como pode melhorar. Mas eu já te agradeço grandiosamente. Te agradeço grandiosamente pelo teu ser. O que eu te digo aqui e o que eu estou dizendo para os nossos 5.000 seguidores e mais os meus 1.000 e poucos seguidores é algo extremamente de verdade. Eu te agradeço pelo teu ser. E eu desejo de todo o meu ser que o teu ser se desenvolva mais, expanda mais, acesse mais, abra mais portas para todos nós. Eu tenho percebido pelos meus movimentos o quanto eu já tenho conseguido levar pessoas para outros lugares. E eu quero poder levar estas pessoas que vêm comigo, que me escolhem, eu quero que elas venham para o mesmo lugar onde tu me tirou e me levou. O fundamento, esse meu primeiro fundamento, ele foi um resgate. Se tu dissesse assim, ó, Calvã, me fala uma palavra, eu vou te dizer resgate. Porque eu me deixei. E depois do fundamento eu aprendi a me buscar, a me encontrar, a me conectar, a olhar para tudo com leveza, com liberdade, com paixão. Porque nem mais paixão eu conseguia perceber nas minhas atividades, nas minhas ações, no meu dia a dia. Então, Edu, dragão da consciência, como eu sempre digo, voa, dragão. Voa. Voa. E faz com que todos nós voemos. Seja nas tuas asas, na tua cela, na tua cauda, no teu brado. Não interessa como. Porque daí a escolha é do outro. Só vamos, né? E Só nisso Isso. E nisso tu é master. Em abrir os caminhos e deixar que nós façamos a escolha. Então escolhe mais para ti. Cria mais com o teu ser. E aí a gente vai receber mais. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Muito mais. Porque é como tu disseste, tudo aquilo que tu achar que é o suficiente é muito menos de tudo aquilo que está disponível. É a pontinha do iceberg ali onde o olho pode ver. Mas lá no submerso há uma... E se o que está na ponta do iceberg já é confortável, né? Imagine quanta coisa tem embaixo, né? Eu lembro. Exato. Mas lá embaixo do iceberg, existe a grandiosidade e não o errado, que é como a gente percebe, como a gente percebia. Aqui em cima, ok, esse pouquinho tá tudo bem. O que tá lá embaixo tá tudo nhaquado. Na verdade, é o contrário. É essa percepção que tu nos traz com clareza. O que tá aqui já é grandioso. Mas tudo essa monstruosidade que há embaixo é só ainda mais grandiosidade. Então leva isso para todo mundo. E eu tenho a honra, de verdade, de falar para as pessoas sobre a tua energia, a tua vibração e o que tu é capaz. E é por isso que eu estou te convidando para vir para cá. E é por isso que eu escolho que tu venha aqui. Para que nós possamos expandir juntos e levar muito mais pessoas para esse lugar que eu já alcancei. E que ainda tem muito mais por vir, né? Tem. Muito obrigado. Eu acho que você já está no andar de cima me entrevistando, porque eu estou ficando sem palavras para falar para você. Mas vamos lá.
Primeiro, claro, obrigado. Obrigado por ser essa energia que contagia, que expande e que eu não tenho dúvida de que já é um grande unicórnio, já é um grande dragão, né? A gente sabe que não são rótulos que criam a gente, mas a energia que a gente cria do que nós somos. Eu vou terminar essa live porque eu preciso terminar, senão eu ficaria aqui mais 1 hora para a gente conversar mais, até porque as pessoas merecem receber isso que nós estamos dando. Porque em algum lugar elas acham que não são merecedoras de consciência, de expansão, de criações. E assim como outros desfundamentados que já passaram por aqui, você é um grande exemplo de que sim, todos podem chegar onde quiser e escolher chegar. E eu lembro, quando eu volto para Itapema e o Calvan sai para passear com a gente, um dia lindo, eu, ele e a Dessa, que é uma pessoa incrível. E de repente, o Calvan faz uma cena que hoje ela me remete exatamente desse jeito. O que você fez agora? O lindo dragão, naquele momento, ele estava com alguma de suas asas ou um pedaço da perna, ou não sei um pedaço do que, um pouco machucado. E o Calvan, nessa amorosidade todas que vocês estão olhando e nessa comunhão toda energética da sua energia curadora, era como se ele sentasse do lado do dragão e só escutasse. E só percebesse que o machucado do dragão também podia ser curado por ele. E eu lembro ele me dizendo assim, isso para mim é surreal. Eu tô aqui sendo contribuição para o CF, como quem disse assim, esse cara que me tirou do pântano 1 mês atrás, eu tô aqui sendo a contribuição que se requer. Então era como se o aluno estivesse ajudando o professor, se é que essa metáfora pode ser usada, a ser alguém melhor. Então, Calvan, aquilo é uma coisa que não é uma agenda, é um emaranhado quântico que a gente criou e a gente tem criado. E você sabe o quanto eu sou grato por aquilo. O quanto eu sou grato por aquele momento em que você toca na asa do dragão e diz assim, vai ficar tudo bem, lindo dragão. Assim como você me ensinou, é só você fazer uma nova escolha. E eu escolhi, depois daquela troca de barras, depois daquele movimento todo, fazer novas escolhas. E acho que por isso que eu também tenho voado o quanto eu tenho voado. Então, lindo você. Então, lindo você. Como para todos da live eu sempre dou um presente, o meu presente para você é olhar literalmente no fundo dos seus olhos e dizer assim, lindo você. Não deixa que ninguém diga que você não é capaz. Não deixe de acreditar que você é sim um ser mágico, porque você é. E acima de tudo, essa realidade precisa de muito mais seres mágicos do que seres que são ajudadores ou qualquer outra coisa. E você é um desses, assim como eu, assim como outros e assim como alguns que estão aqui nos escutando. Então, com toda a comunhão do meu ser, com toda a intimidade que eu posso ter com você e com qualquer uma das pessoas aqui, eu quero lhe dar um lindo 7, para que essa mágica sua nunca, nunca, nunca acabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o que mais é possível. E como dizia meu amigo Calvan no dia do nosso fundamento, como
pode melhorar. Sempre pode melhorar. Sempre pode. Calvan, muito obrigado. Eu que te agradeço. Agradeço e honro o teu ser. E tô atento aos teus movimentos, me espelho nisso e a gente segue junto. Não importa o tempo, o espaço, possibilidades, concentricidades, linearidades, nada disso mais faz sentido. Pode, faz toda essa merda. Quando a gente tá junto, porque a gente escolhe isso, nem o físico é necessário. Nem o físico. Então eu tô por aqui, disponível, contribuindo com os teus movimentos e recebendo grandiosos volumes de contribuição deles. Faz mais, faça mais, escolha mais, crie mais. E eu já me ofereço para na próxima live ensinar um túneis de tempo e espaço diferente. Para quem quiser assim perceber como contribuição. Matheus, já marca na lista que esse túneis de tempo e espaço é impossível não ter que aprender. Beijo, meu querido. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijo. Te amo. Tô por aqui. Segue. Voa. Ai, ainda bem que eu não sofro do coração, senão vocês não iam ter dragão aqui para cuidar de tudo isso, meu Deus. O que mais é possível que nós não estamos considerando? E aí, lindo vocês, é sobre isso. Não é sobre a classe ou fundamento. É sobre o que essas pessoas podem fazer e podem ser quando elas se tornam desfundamentadas. Quando elas não estão mais criando igual que ela criou uma vida inteira. Ok?